gente teve um fato importante aí, que foi a venda da Avibraz. A Avibraz era uma empresa de tecnologia militar brasileira que era privada. Ela, em vez de ser estatizada, que é a nossa vontade, né, a nossa militância por isso, ela foi vendida para o estrangeiro com autorização do governo federal, do governo Lula. Qual que é dessa Avibraz? Qual que é o interesse dos australianos? Porque a venda foi para um grupo australiano. Qual que é o interesse desses australianos na Avibraz? E qual que é o problema de vender a Avibraz? Olha, ótima pergunta. Para a gente começar a entender um pouco isso, é importante a gente separar alguns aspectos, né, nessa resposta. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a importância, eu acho, da Avibraz para o setor militar brasileiro, para o setor da defesa. O caso da venda da Avibraz é bastante parecido com o que quase ocorreu com a Embraer. A Avibraz, assim como a Embraer, faz parte, né, do Parque Industrial de Defesa do Brasil. Algumas das empresas que sobraram do processo que a gente já tinha anteriormente, né, da criação desse parque industrial. Obviamente, infelizmente, essas empresas são privadas, mas, na verdade, elas têm um papel estratégico para o Estado brasileiro e para as Forças Armadas do Brasil. Então, talvez eu vá me alongar um pouco, mas eu vou explicar um pouco por que a Avibraz é tão importante nesse sentido. A Avibraz é extremamente importante porque ela, ao longo, desde a década de 80, passando pela década de 90, se consolidou como um dos maiores exportadores de um tipo específico de produto militar, que são os lançadores múltiplos de foguetes motorizados, como, por exemplo, o sistema Astros, que, na verdade, é muito importante para a estratégia de defesa nacional. Aí eu vou explicar um pouco por que o sistema Astros é tão importante para a estratégia de defesa nacional, que é o seguinte: todo país ele tem uma estratégia de defesa nacional. Obviamente, a gente nunca espera precisar usar, a gente não espera que o nosso país vá entrar em guerra. Porém, é muito importante a gente ter planejado tudo o que pode acontecer, como é que a gente pode reagir a, enfim, qualquer atentado ou qualquer ousadia de um outro país, no caso do Brasil, especialmente, né, no caso de um país imperialista tentar alguma gracinha com a gente. Enfim, a estratégia de defesa nacional brasileira é uma estratégia de defesa de um país que sabe que não está na ponta da vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Então, é um país que ele tem que apostar as suas fichas com muita certeza. Que nem a gente apostou as nossas fichas na Embraer no KC-390, no caso da Avibraz, o sistema Astros, ele faz parte central da nossa estratégia de defesa, porque a nossa estratégia é o seguinte: o Brasil ele tem um território muito grande, boa parte do nosso território a gente tem floresta, a gente tem, enfim, diferenças de relevo, a gente tem uma geografia muito variada, e a nossa estratégia nacional de defesa consiste em uma guerra assimétrica. O Brasil sabe que se ele for entrar em guerra com alguma potência que, por exemplo, tente predar as nossas riquezas, os nossos recursos naturais, possivelmente esse país vai ser mais rico e mais desenvolvido tecnologicamente que a gente. Quando os países têm mais recurso financeiro para gastar com a sua indústria e com o seu setor militar, geralmente eles não desenvolvem tanto uma estratégia voltada para o seu efetivo, para o seu pessoal. Eles desenvolvem uma estratégia voltada para o desenvolvimento tecnológico. A gente pode ver isso com os Estados Unidos, por exemplo. Mas, hoje em dia, a China está avançando bastante em mísseis e etc. A Rússia também é um outro exemplo disso. O caso do Brasil é um pouco diferente. A nossa estratégia consiste em lançar focos de guerrilha contra uma possível invasão inimiga, e aí entra o sistema Astros, porque a parte fundamental dessa estratégia de defesa é a capacidade da gente conseguir bombardear, ter suporte de artilharia em todo o território nacional. E aí vamos avançar um pouco nisso. O governo federal, embora a Avibraz seja uma empresa privada, ele tem uma parceria de longo prazo com essa empresa, e a gente, desde o ano de 2011, promoveu uma reforma no sistema Astros. E isso não foi tirado do nada. Essa reforma no sistema Astros, ela era voltada para a gente conseguir ter um potencial de defesa regional. Todos os países que têm uma estratégia nacional de defesa, eles têm uma estratégia que foca em dissuasão. Ou seja, não é nem você entrar em guerra, é você fazer com que os outros países olhem o seu país e pensem: pô, eu não vou entrar em guerra com aquele país ali não. Porque mesmo que talvez eu seja mais rico do que ele, tenha mais recursos, tenha mais desenvolvimento militar, eu vou me prejudicar se eu entrar em um confronto com aquele país. Enfim, desde 2011 o governo federal colocou bastante dinheiro na reforma do sistema Astros, de tal forma que a gente estava promovendo também, ao mesmo tempo, avanços na nossa ciência aeroespacial. Em que sentido? A gente estava desenvolvendo um negócio chamado
míssil tático de cruzeiro, que é uma arma que consegue, né, atingir longas distâncias com uma precisão muito grande, tem um erro, né, tem uma probabilidade de erro de apenas 30 metros de raio, que é algo muito pequeno, e, bom, é capaz de lançar mísseis até para fora do território do Brasil, no sentido de que defende também o nosso entorno estratégico, ou seja, digamos que algum país vizinho nosso, que seja nosso aliado, fosse invadido. O Brasil consegue dissuadir isso, ou conseguiria, se desenvolvesse isso até o final. A Avibraz era responsável tanto pela reforma do sistema Astros, que é o lançador ideal para esse míssil tático de cruzeiro, quanto do próprio míssil. Obviamente, com a venda da Avibraz, o míssil, o direito de produzir o míssil, continua com o Exército Brasileiro, mas vai para a Avibraz os segredos industriais, entendeu? Ninguém pode garantir que não vai vazar um segredo industrial da produção do míssil tático de cruzeiro. E agora vem a parte curiosa. Esse projeto de reforma do sistema Astros, que versa sobre pegar as unidades que a gente já tem motorizadas, adaptá-las e comprar novas unidades para que todas as unidades que a gente tenha sejam tecnologicamente compatíveis com o momento em que a gente vive, ela estava prevista para ser completa no ano de 2031. Ou seja, a Avibraz foi vendida para esse grupo australiano que era nosso concorrente, mas a gente vai continuar obrigado a ter relações com a Avibraz por muito tempo. Então, a gente deixa de ter controle sobre essa empresa que é estratégica para o Brasil, entendeu? E a gente vai passar a ter que dialogar sobre isso com o grupo australiano. Agora entra outra parte disso, a parte geopolítica. O que a Austrália está fazendo nesse momento? A gente aqui no Brasil, a gente às vezes fica um pouco isolado dessas questões, inclusive por conta de como a mídia hegemônica trata o que está acontecendo no resto do mundo nesse momento. Mas é notório. Desde que o Brasil começou a investir especialmente nos nossos submarinos nucleares, que a gente está terminando de produzir ainda em parceria com outros países, com troca tecnológica e etc. Desde que a China também começou a investir em submarinos nucleares, Estados Unidos, União Europeia, o conglomerado dos países centrais do imperialismo começaram a investir pesadamente na Austrália como uma forma de se contrapor à China ali naquela região. Então, olha que absurdo. A China é um dos nossos maiores parceiros econômicos e dos BRICS, mas esse fruto desse engenho brasileiro, dessa inteligência brasileira que está ali na Avibraz, provavelmente vai acabar sendo utilizado contra um grande parceiro nosso, que é a China. Resumindo muito, esses são os problemas principais da Avibraz, da questão da venda da Avibraz, e isso é reflexo, infelizmente, de um processo que já vem desde a década de 90. Obviamente, tudo piorou muito a partir do golpe de 2016, a partir do projeto Ponte para o Futuro, implementado pelo Michel Temer, e depois, né, com a sequência do projeto de desmonte ultraliberal do Bolsonaro com o Paulo Guedes, mas isso não é algo necessariamente novo. A empresa já vive problemas para se financiar tem muito tempo. Uma coisa que eu queria destacar, que é importante, eu acho, a gente observar, é o desejo do próprio Sindicato de Trabalhadores da Avibraz, que o tempo inteiro defendeu a estatização da empresa. E, por fim, dizer que os militares, que supostamente seriam os maiores interessados que essa empresa não fosse vendida, não fizeram nada para impedir nem o governo federal, a gente tem que sempre lembrar, o governo federal poderia ter impedido essa venda se ele quisesse, nem os militares, que supostamente se dizem muito interessados nisso, fizeram nada. Não adianta a gente ficar vendo, como a gente vê na internet, supostos nacionalistas, conservadores, exaltados e tudo mais, reclamarem da venda da empresa, se eles defendem justamente as pessoas que não se importam com isso, né?